Salve telanautas, tudo bem com vocês? Heitor Teixeira aqui pra gente bater um papo sobre o episódio dessa semana de Star Trek Prodigy, o Fantasma na Máquina. Mesmo com a historinha desse episódio fazendo parte do arco maior, a gente teve mais uma amostra de uma historinha contida, com começo, meio e fim, que é proposta e termina no mesmo episódio, apesar de deixar um gancho. Eu não sei se é impressão minha, mas aparentemente as historinhas têm ficado até um pouquinho mais infantis. A proposta sempre foi essa, mas pelo menos talvez eu tivesse me enganando lá no começo da temporada, com outros tipos de narrativa, de que eles estivessem seguindo por um caminho que abarcasse mais o coração dos adultos também. Será que eu tô errado? Será que isso daí sempre teve lá e era eu que não tava percebendo? Dessa vez a gente teve a presença de uma história que é o tipo de história que a gente já viu várias vezes em outras das séries que envolvem o holodeck. Temos ali um tipo de narrativa que coloca um monte de elementos que a gente já viu antes nas séries desde a nova geração pra cá, então a gente vai recebendo aquelas coisinhas nostálgicas que tem aquele cheirinho de eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Se a função dessa animação é trazer Star Trek para uma geração de jovens, talvez seja essa a intenção desse episódio, de mostrar certas coisas que não necessariamente não tinham sido mostradas antes, mas estão dentro desse contexto para contar uma coisinha que vem num pacote bem específico. Pessoal, eu quero deixar os meus agradecimentos para quem já acompanha os vídeos do canal há tempos e dar as boas-vindas para você que está chegando agora e ainda não conhecia o trabalho do canal na tela. Vou pedir para vocês encarecidamente que deixem os seus likes, isso ajuda pra caramba a aumentar a relevância dos vídeos e do canal, ajuda a fazer com que os vídeos que eu coloco aqui cheguem em mais pessoas. Então deixa o like de vocês e inscrevam-se, ativem as notificações para ficarem sempre informados dos novos lançamentos. Quem é inscrito no canal sempre fica sabendo de lançamento antes de todo mundo. A partir de agora eu vou falar a respeito das coisas um pouquinho menos cheio de dedos, então fiquem atentos porque eu vou deixar o aviso de spoilers. Uma coisa que eu achei muito bacana que eles mostraram é que o pessoal da turminha tá tentando em simulações há muito tempo tentar arranjar um jeito de como é que eles vão conseguir entrar em contato com a Federação, com o pessoal da Dauntless, então eles ficam tentando diversas e diversas vezes, com diversas simulações diferentes, pensar numa forma de conseguir avisar, e dessa vez eles citaram inclusive o código Morse. Eles usam um jeito lá de que através da frequência dos disparos, através daquele negócio de pontos longos e pontos curtos, tentar transmitir a mensagem de que não podemos conversar porque tem um vírus a bordo, mas é óbvio que a galera da Dauntless acaba entendendo aquilo como uma forma de ataque e o negócio não dá certo. Obviamente tá todo mundo bastante frustrado porque eles querem demais conseguir entrar em contato e passar isso para resolver logo, tirar isso do caminho e conseguir de repente cair nas graças ali, de repente receber aquele tal asilo que eles estavam procurando no episódio passado, lá atrás. O que também me faz pensar que quando eles encontraram o pessoal da Dauntless cara a cara naquele planeta, eles por medo e por uma série de frustrações pessoais acabaram desperdiçando a oportunidade de conversar frente a frente, ao vivo e a cores, o que foi uma tremenda mancada e desacelerou todo esse processo, postergando algumas soluções que já podiam ter acontecido há muito tempo. Então aqui, quando eles acabam a simulação que eles estão fazendo, eles vão lá conseguir dar uma desopilada no refeitório. O Jencom oferece para eles a ideia de que, olha, uma coisa que para mim sempre funciona, e ele introduz a ideia do sorvete, que remete a Deanna Troi, que a gente sempre via lá no Ten Forward, tomando o milkshake de chocolate dela, para dar aquela aliviada nas tensões do dia a dia. Então você vê eles conversando, falando, a gente não conseguiu, ainda não foi dessa vez, mas tudo bem. Eles começam a dar aquela relaxada, tem aquele fortalecimento entre os laços dos amigos que estão ali, e quando eles vão se recolher, o Dalek pede para o computador desligar todas as interferências de luz, de som e tal, acaba percebendo que tem alguma coisa que sobra, um som que não deveria estar ali que continua, e quando eles começam a se encontrar, eles vão vendo que tem detalhes de coisas que dão as dicas para eles de que eles nunca terminaram aquela simulação. Então a gente vê que cada um tinha a sua própria simulação,
aonde usava para poder dar aquela desfrustrada com as coisas da vida, as coisas de cansaço do dia a dia, de repente conseguir enfrentar certas coisas de uma forma mais saudável para poder colocar todo o ódio do coraçãozinho para fora de um jeito que estava sob controle e tal. O Zero tinha a simulação daquele farol, daquela casa com uma cara bastante misteriosa, que é o Clube do Mistério, onde ele resolve algumas coisas que dão a entender que tem ali uma pegada que lembra um pouquinho as aventuras do Dixon Hill, que o capitão Jean-Luc Picard costumava usar também para poder participar dessas coisas. O Data costumava fazer as coisas lá para resolver os mistérios, ele gostava muito das histórias do Sir Arthur Conan Doyle lá com o Sherlock Holmes. A gente vê que o Jacob Pogg tinha essa necessidade de pôr para fora aquela frustração mais violenta de coisas ali que ele ouviu e não gostou quando ele encontrou o Dr. Nom e ele acabou sendo meio que colocado como a escória da espécie Telarita. Aquilo não desceu muito bem, então o jeito dele lidar com aquilo é uma coisa que eu tenho certeza que muita gente já passou por aquelas situações onde você teve lá um bate-boca com alguém e depois de dias, semanas, meses, você continua remoendo aquilo e dizendo: eu devia ter dito tal coisa, eu devia ter plantado a mão na cara daquele imbecil. Você fica revisitando aquela situação e aquilo acaba não saindo do peito. O jeito que ele encontrou foi fazer a simulação dele com o personagem multiplicado, todo mundo tinha a cara do sujeito e ele acabava indo pra lá pra liberar as frustrações violentas e físicas dele de um jeito que ele não estaria agredindo ninguém de verdade. A Rock, que gosta sempre de coisas fofinhas, de seres e criaturas que lembram ali uns Pokémonzinho, meio glitter, meio coisa cuti-cuti, tem a simulação dela, onde ela treina para ter lá uma experiência meio de veterinária, então ela tem aqueles beijos glitter que ela acaba cuidando, e no fim das contas, todas essas simulações, o próprio pai da Gwen, que acaba aparecendo depois no bar, eles começam a se mesclar, as histórias das diferentes simulações começam a invadir umas às outras, os personagens que não deveriam estar juntos começam a fazer parte de uma mesma história de um jeito que não deveria estar acontecendo, e isso deixa bastante claro que esse daí é um defeito no holodeck. O próprio Dal tem lá a simulação dele, onde ele é um capitão num navio pirata, que pra mim particularmente lembrou bastante o começo de Star Trek Generations, quando eles estão lá na passagem de hierarquia do Worf, que tá todo mundo numa nau que é a Enterprise do século 17, com todo mundo vestido a caráter, numa coisa bastante de marinha mesmo e tal. Me deu uma lembrança daquele clima ali. E quem surpreendentemente demonstra uma tremenda coordenação motora e uma graça, um humor que vem de um lugar assim completamente inesperado é o Murphy, que sobe no palco pra cantar, dublando, né? E se mexendo lá como se fosse um grande dançarino na frente de uma multidão num palco. Aquilo pegou bastante gente de surpresa, tenho certeza. Mas dentro desse pique de mistério é justamente o Zero, que gosta e já tem a simulação dele voltada para isso, que acaba juntando, fazendo as ligações entre as peças do quebra-cabeça e se ligando que na verdade tudo aquilo que está acontecendo, a busca por essa tal chave mestra, nada mais é do que uma distração para fazer com que eles percam tempo enquanto aquela máquina plantada pelo pessoal do Adivinho, pelos Vanukat vingativos, que está lá no porão da ponte da Protostar, tenha tempo de começar a se espalhar para outros sistemas. E aí isso também respondeu uma pergunta que eu tinha me feito, que eu achei que se fosse seguir por aquele caminho ia ficar bastante esquisito, que é quando a gente se pergunta: mas será que a série vai ser eles sempre fugindo da Federação, sempre a Dauntless correndo atrás deles? Será que eles conseguem trazer graça, peso para as histórias assim? Então de repente eles podiam ali cada vez mais ir acumulando de encontrar com outras espécies, outras civilizações de planetas, ou encontrar com naves, e sempre fazendo o bem, sem depender de conhecer as pessoas ou de fato representar a Federação e a Frota Estelar, mas sempre fazer o que eles podem para ajudar da forma mais altruísta, levando realmente, de fato, aquela coisa da visão do Gene Roddenberry de colocar a mão para ajudar todo mundo que eles encontrassem, sempre tendo que fugir. Então fica aquela coisa de por uns serem vistos como de repente aquele grupo que fez mal de roubar a nave, de que de repente são os fugitivos, de que são vilões, mas nós da audiência acabar sabendo que eles ali são de fato os mocinhos e tal. Mas agora a gente recebeu uma pista interessante em relação a isso,
que é o lance de que o próprio sistema lá de baixo não apenas quer entrar em contato com a Federação para poder transmitir esse vírus e destruir a Federação por dentro, a frota por dentro, como o próprio Adivinho acaba citando em outros momentos, mas assim que ele puder, ele vai acabar ali dominando outros sistemas para poder ir aos poucos, de forma sutil, direcionando a nave para ir de fato em direção da Federação e da frota para cumprir o seu papel, mesmo que, para conseguir alcançar isso, ele tenha que meio que transformar a Holo Janeway numa espécie de Muppet, numa espécie de fantoche ali, que aos olhos da tripulação tá sempre do lado deles, mas tem aquela subrotina marota que vai fazendo com que as coisas aconteçam meio que na trairagem, né, pelas costas deles. Eles estavam lá escondidos na zona neutra um tempão, tentando justamente fazer essas simulações para descobrir se tem algum jeito de conseguir entrar em contato com a galera. Então várias tentativas acontecendo ali, até que de repente acontece esse negócio da Janeway acabar sabotando a simulação deles para prender eles lá dentro, e é justamente aí que a gente vai acabar descobrindo que, ao desativar os protocolos de segurança, o Dal é obrigado a passar o código de capitão dele, permitindo que ela acesse outros sistemas da nave, e é aí que ela acaba colocando a Protostar em curso para ir para fora da zona neutra, podendo então ser interceptada pela Dauntless. No final do episódio, a gente vê ela sendo confrontada com aquelas de puxa, mas o que você fez? E ela, juro que não é culpa minha. Então o episódio conta essa historinha, deixa um gancho pra gente continuar vendo as coisas depois, mas a gente teve ali essa visita a um episódio clássico do estilo do teve algum problema dentro do holodeck, que, se vocês me permitem dizer, é um dos equipamentos que eu preferiria evitar dentro do universo de Star Trek, porque a gente só vê o pessoal se dando mal lá dentro. Foi um episódio bastante simples, teve seus momentos divertidos, apesar de eu achar que a história deu uma decaída em termos de graça. As coisas que foram contadas ali transmitiram coisinhas que eu achei interessantes enquanto ideias, mas a forma como elas foram unidas não sei se me convenceu tanto assim. Talvez o público-alvo tenha achado aquilo o máximo e adorado a forma como a narrativa levou os detalhes a serem encadeados, mas eu realmente vou ser franco e dizer que eu achei que foi um episódio bastante abaixo da média. E agora a gente chega naquele ponto do vídeo onde a gente vai ver o que tem para dizer os nossos membros da querida audiência sobre o episódio anterior no Momento dos Telanautas, onde o Bruno Chassotlago mandou pra gente: confesso que estava esperando que os produtores iriam fazer a verdadeira Janeway se tornar uma espécie de antagonista de ocasião por toda essa metade da temporada, mas que bom que estava errado. Foi bom ver que a Janeway começou a desconfiar e espero que a equipe de segurança que ela chamou perceba o desaparecimento da capitã e vá atrás do adivinho. Salve, Bruno! A Janeway sempre foi muito esperta e perspicaz. Antes, em Voyager, ela ainda tinha uma ajudinha de outros personagens bacanas, como o Tuvok, a Sete e outros, que com seus pontos de vista únicos sempre acabavam agregando para que coisas que possivelmente passassem desapercebidas chegassem à atenção dela. Aqui, o time de tripulação é outro, mas eu sinceramente espero que não sejam um bando de imbecis e que sejam capazes de juntos serem tão produtivos quanto a patota das antigas. Ter ela como antagonista de forma restrita seria de fato um equívoco, mas para ser franco, eu torço para que a situação não fique nessas de eles terem que fugir indefinidamente. Obrigado por participar. Quem também quiser ter seu comentário lido aqui no programa, é só usar o Responda na frente do texto, e assim eu vou saber que você tem o interesse de compartilhar seus pensamentos com a audiência. Obrigado por terem visto esse vídeo até aqui, e para vocês que gostam de todas as notícias e detalhes do mundo da cultura pop, com esse cheiro de nerdice que a gente tanto gosta, acessem o site dos nossos parceiros de conteúdo do Sci-Fi do Brasil, sempre com coisinhas fresquinhas para informar vocês. E lembrando que amanhã, dia 10 de dezembro de 2022, tem mais um encontro com uma convenção online feita pelo pessoal da Base Estelar Campinas, que vai acontecer no canal Cultura Abraça Campinas. Eu vou deixar para vocês as informações e link aqui no comentário desse vídeo. Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Um forte abraço e até mais. Pessoal, deixa eu deixar...
é eu ligar a câmera para poder gravar o vídeo para vocês e passa o carro da pamonha.